Eu estou aqui com o doutor Sérgio Daltzer, que é o delegado-chefe adjunto aqui da 29ª Delegacia de Polícia. Doutor Sérgio, da hora que aconteceu o crime, ele foi para o local e não largou essa situação até colocar o Tiago, o criminoso, atrás das grades. Doutor Sérgio, seja bem-vindo ao nosso DF Alerta. Trabalho cansativo, mas conseguiu colocar as mãos no criminoso, né, doutor? Olha, Wagner, nós passamos quase que 48 horas atrás do criminoso, do Felipe. Primeiro, uma boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Wagner, boa tarde, Nicole, obrigado por me receber aqui no programa em nome da Polícia Civil do Distrito Federal. Nós, num primeiro momento, nós fomos acionados para comparecer no bar Puxadinho. Nós chegamos ao local, a PMDF já havia feito o primeiro isolamento, depois a equipe de preservação de local, liderada pelo delegado Gilberto, já começou a coletar as imagens e fazer o segundo isolamento para a chegada da perícia. A nossa equipe aqui, liderada pelo agente Leônidas, chegou no local também, e aí nós começamos o serviço de inquirição, todo um serviço de investigação. Eu fui direto para o Hospital Regional de Taguatinga, onde eu entrevistei a Cibele, que foi uma moça que foi atingida no ombro ou no braço. Ela não foi ouvida aqui porque a munição estava alojada e ela estava no raio-x. A vítima Raíssa foi entrevistada aqui na unidade juntamente com o namorado. A Raíssa tomou um tiro de raspão. A vítima Daniele, que é amiga da Raíssa, tomou um tiro na perna, a munição ficou alojada. Eu conversei com o pai do Cauã no hospital, eu vi o Cauã estava entubado no momento que eu estive lá, e a mãe do Cauã tinha levado um disparo nas costas, mas ela estava num estado de choque tremendo, uma coisa assim que nós entendemos, então nós evitamos um maior contato com o pai e com a mãe do Cauã. Então quem nós conseguimos entrevistar, nós entrevistamos funcionários, clientes, proprietários. Num primeiro momento, Wagner e Nicole, nós fizemos a prisão em flagrante do funcionário que facilitou a entrada da arma de fogo. Porque veja bem, os policiais à paisana que estavam em folga curtindo o domingo com as famílias, eles preencheram o termo de cautela. Eles informaram que eram policiais em folga e que estavam armados e preencheram o termo de cautela. Analisando as imagens, você vê que o atirador não passa pela revista e há uma facilitação para a entrada dele. Então, esse funcionário que tinha a função de fiscalizar clientes que não pagam a conta, esse funcionário que tinha a função de fiscalizar os demais funcionários de segurança, ele foi omisso. Portanto, ele foi autuado como partícipe no homicídio consumado do Tiago e mais 5 tentativas em relação ao Cauã, a Daniele, a Raíssa, a mãe do Cauã e a Cibele. Esse elemento, ele foi preso em flagrante. Em flagrante. O Felipe, o autor do crime, fugiu. Ele se apresenta como empresário. Ele é empresário de quê, doutor? Olha, eu fui conversar com ele, perguntar pelo menos a qualificação depois que ele foi apresentado aqui pela Polícia Militar do Distrito Federal. Lembrando, Wagner, que nós, durante o período da tarde, nós representamos pela prisão temporária, então eu fiz uma representação por temporária junto ao Tribunal do Júri do Riacho Fundo. O Ministério Público foi favorável à prisão temporária. A prisão temporária saiu no começo da noite e a Polícia Militar do Distrito Federal, junto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, prendeu o Felipe num hotel no Valparaíso. O Felipe estava pronto para fugir para outro estado. Um funcionário dele estava levando o veículo para lá, para o Hotel Roma, lá no Valparaíso, quando a Polícia Militar, juntamente com a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, eles efetuaram a prisão tanto do Felipe como do Vinícius, que é empregado e amigo do atirador. Os dois foram trazidos aqui para a 29ª. A lei de abuso de autoridade, Wagner, ela impede que o sujeito preso em virtude de ordem judicial seja inquirido sem advogado no período noturno. Então, não há uma proibição contida na lei de abuso de autoridade. Já o Vinícius, que ia ajudar a fuga, ele foi autuado pelo favorecimento pessoal
ele tem uma participação que é só ajudar na fuga, e aí ele assinou um compromisso de comparecer ao juizado especial criminal e ele foi liberado juntamente, aliás, na companhia do advogado. O Felipe ficou detido aqui na 29ª até ser levado para a carceragem da Polícia Civil e ele vai passar agora por uma audiência de custódia. O Felipe, ele atira no segurança por conta de uma conta que ele não queria pagar. Conta de R$55. Se eu não me engano, são 4 ou 5 cervejas, Wagner. Ele já tinha bebido o dia inteiro, doutor? Em algum momento, até informalmente, ele falou por que atirou no segurança? Olha, Wagner, ele se mostrou arrependido na noite de ontem, quando eu fui conversar com ele. Fui servir a água, a comida, o direito da pessoa presa por conta da lei de execução penal. Fui conversar com ele, ele se mostrou bastante arrependido. Ele falou que ele tinha 4 filhos também. Eu falei, olha, você baleou uma criança que está em estado gravíssimo. E aí ele ficou baqueado com a notícia. Mas, Wagner, nós entrevistamos uma testemunha que nos disse que ele passou o domingo todo consumindo álcool e numa chácara no Recanto das Emas ele efetuou um disparo de arma de fogo. Ele faz um disparo de arma de fogo antes de vir aqui para o bar do Puxadinho. Ele chega no Puxadinho por volta de 9h20 da noite, 9h30, Wagner. Nesse caso aí, o senhor pretende representar pela prisão preventiva dele, doutor? Wagner, a prisão temporária, para explicar para os nossos telespectadores, a prisão temporária ela tem um prazo de 30 dias. Quando ela estiver perto de vencer, eu posso renovar a prisão temporária, num caso de extrema e comprovada necessidade, ou, Wagner, se eu já estiver com o inquérito concluído, eu posso representar pela conversão da temporária em preventiva. Aí eu concluo o inquérito e encaminho para o Fórum do Riacho Fundo. Uma outra coisa, os senhores têm notícia do estado de saúde do Cauã? Olha, eu mandei uma mensagem para o pai do Cauã por volta das 2 da manhã, porque eu acompanhei durante todo o dia como estava o Cauã. Eu conversei com o pai dele às 2 da manhã de hoje, foi o horário que eu saí aqui da 29ª DP. Eu mandei uma mensagem informando que eu havia efetuado a prisão do atirador. Então, a última vez que eu falei com o pai do Cauã foi na madrugada para avisá-lo da prisão do Felipe. Vocês não têm nenhuma informação a respeito da criança? Até agora, até o momento, não chegou nenhuma informação, Wagner. Nicole, alguma pergunta? Doutor Sérgio Baltes está aqui à disposição. Se quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar que eu passo para ele. Ô Wagner, são várias as dúvidas aí, né, nessa história toda. É claro que a gente quer saber o que ele conversou com o Felipe nesse tempo, né, o que ele ouviu do Felipe, mas a principal, que inclusive não é uma dúvida só minha, mas da nossa equipe aqui, é sobre essa arma. Se o Felipe tinha antecedentes criminais ou se não tinha, como é que ele justificou ter saído de casa para se divertir, entre aspas, com uma pistola carregada? E o que resultou na morte de um trabalhador. Não foi de nenhum inimigo, de ninguém que ele tinha rixa, nem nada do tipo. Se ele usou aquele argumento de que estava armado para se proteger de alguma coisa, porque a gente sempre ouve isso, o que ele fala? Como é que ele explica sair de casa para ir para um bar com uma pistola carregada com 16 munições? Doutor Sérgio, a Nicole está perguntando como o Felipe justificou o uso da arma, se a arma foi encontrada, se ele apresentou a arma na delegacia, se a arma foi apresentada, se ele tinha alguma perseguição, algum inimigo e se ele tinha passagens pela polícia. Olha, Wagner, Nicole, por incrível que pareça, ele não tinha passagem, não tinha antecedentes criminais, o Felipe. Não tinha autorização para possuir ou portar arma de fogo. Como eu disse, ele não foi revistado ao entrar no estabelecimento. E não havia problema anterior algum com o segurança, inclusive, é até um termo usado nas Forças Armadas. Uma das testemunhas que já foi das Forças Armadas estava me explicando que um segurança barra o Felipe e depois há uma rendição. Um outro segurança substitui. O segurança que vai substituir, infelizmente, foi o Thiago, que veio a óbito. Mas não há um desentendimento anterior entre o atirador e o segurança, que infelizmente veio a óbito. E deixar bem claro, o Felipe não tinha antecedentes criminais, não tinha autorização para possuir ou portar arma de fogo.
e ele adentra no estabelecimento sem que ele seja revistado, que é onde que há a prisão em flagrante do funcionário ainda na noite do domingo. Ele apresentou a arma, doutor? Então, o Felipe informalmente disse para a Polícia Militar do Distrito Federal que ele se livrou da arma durante a fuga. Uma guarnição da PMDF esteve no local com o Felipe para tentar fazer uma varredura, porém a arma não foi encontrada, a arma não foi apreendida e nós vamos continuar as investigações nesse ponto. Eu preciso deixar bem claro, eu preciso ainda ouvir as vítimas sobreviventes e apreender a arma de fogo, além de esperar a confecção dos laudos de levantamento do local da onde ocorreu o óbito do Thiago e os disparos contra os clientes. Doutor Sérgio, se ventilou muita coisa em relação ao Felipe, que ele seria membro do Comboio do Cão, que ele teria ligação com a facção criminosa, que ele teria inimizade, que as pessoas tinha alguém querendo matá-lo. Alguma coisa disso chegou para a delegacia? Wagner, sempre chegam informações, principalmente aqui no Riacho Fundo, sobre facção criminosa. Porém, nós temos uma divisão especializada no combate às facções criminosas, principalmente o Comboio do Cão. E, Wagner, nós tivemos várias operações esse ano em relação ao combate da atuação do Comboio do Cão aqui no Distrito Federal. Até o momento, até onde nós apuramos, não há conexão alguma com a facção criminosa e não havia qualquer desinteligência, como nós dizemos na gíria policial, entre o segurança e o cliente, no caso o atirador, o Felipe, e também não houve qualquer problema entre o Felipe e outros clientes. Inclusive, Wagner, olhando os vídeos, você vê que o Felipe conhece esse funcionário que foi preso no domingo, e há um vídeo que o Felipe circula livremente dentro do bar. Ele circula dentro do bar onde são feitos os drinks do estabelecimento. Não é no balcão para lá, ele circula dentro da onde os garçons, os barmans fazem os drinks para os clientes. Então, assim, você vê que o Felipe é um frequentador do estabelecimento e que ele conhece o funcionário que foi preso, que é o que foi autuado por ter se omitido na questão do dever de vigilância. Devolvo então para você, Nicole. Tem mais alguma pergunta aí, alguma informação que você queira saber? Em relação à situação, pelo menos no que eu vi no vídeo, o Thiago é a pessoa que barra o Felipe inicialmente. E depois lá dentro tem a troca e o Felipe acaba ficando de frente de novo com o Thiago, não? Não. Quem barra o Felipe é um outro segurança, inclusive nós identificamos o segurança e ele foi ouvido. Ele barra o Felipe, tanto que nós, num primeiro momento, achamos que ele é que permite a entrada sem arma. Mas aí é que tá, você olha a imagem, você vê que o segurança barra o Felipe, e aí o Felipe vai para trás e chama o funcionário que foi detido, que foi preso em flagrante. O funcionário vem todo sorridente, abraça o Felipe e tira ele um pouco de lado, que é onde nós constatamos a omissão desse funcionário. Ele teria que ter deixado o Felipe na linha de entrada de clientes para o Felipe ser revistado. E é o que eu volto a falar, Wagner. As pessoas, os policiais que estavam à paisana em folga com as suas famílias no puxadinho, preencheram o termo de responsabilidade. O Felipe não preenche esse termo. E o Felipe, ele adentra no estabelecimento portando uma arma de fogo sem ter autorização para porte. Então, quando você vê a imagem, dá a impressão que é esse segurança, mas não é esse segurança. Não é o Thiago que infelizmente veio a óbito. O segurança faz o papel dele. Ele impede a entrada do Felipe. E aí o Felipe se afasta e chama esse funcionário que já vai trazendo as pulseirinhas e vai todo sorridente dar um abraço, inclusive efusivo, no atirador.